Paz de Deus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe onde você estiver me ouvindo, amém. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. E vamos lá para a palavra do Senhor. Livro de Salmos, capítulo 21. A palavra de Deus nos diz assim: Deus, o fiel guarda dos homens. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Quando eu era criança, havia uma Bíblia, que era o Novo Testamento, de capa, era uma capa cinza, e essa Bíblia era distribuída gratuitamente. E a capa dessa Bíblia era uma Bíblia de capa cinza, e no fundo, mesmo no fim da Bíblia, nas últimas páginas, havia uma fotografia preto em branco com um túmulo, que tinha umas grades, e esse túmulo estava assim, com aquela grade, aqueles cadeados soltos, o cadeado estava aberto, a grade estava aberta, depois havia uma pedra como se fosse um túmulo removido, uma tampa de um túmulo removido, e dizia lá: ele já não está aqui. Eu lembro disso, eu tinha meus 10 anos de idade, então, já estou com os meus 38 anos, então, para você ver quanto tempo isso faz, mas isso ficou guardado na minha cabeça e no meu coração. Tem fases na nossa vida, na nossa infância, que elas vão ficar marcadas para sempre, até o dia da nossa morte. Palavras que foram faladas, gestos que foram feitos, pessoas que te ajudaram, pessoas que deixaram de te ajudar, a comida da sua avó, o carinho do seu avô, a mansidão da sua mãe. E tudo isso vai ficar registrado dentro de você. Eu sei que nesse caminho que eu tenho percorrido, e quando eu olho para o meu passado, para as coisas que eu vivi na minha fase, na fase quando eu era criança, eu lembro que nós somos duas irmãs, e eu lembro que a minha mãe sempre foi costureira, e naquela época, existia o coador de café, que é uma coisa que se usa muito no Brasil. Aqui não, nós usamos máquina de café, e no Brasil também tem as máquinas de café, mas parece que quem gosta de café, porque eu não gosto, mas parece que quem gosta de café, o sabor é diferente, o café caseiro do que o café da máquina. E eu lembro que a minha mãe, ela costurava, e ela fazia muitos coadores de café, e eu pegava aquilo, colocava numa sacolinha, batia de porta em porta e ia vender aqueles coadores de café. Quem quer comprar um coador? Quem quer comprar? E eu lembro que eu vendia muito de manhã, porque eu ia para a escola depois do almoço, e eu ia com a minha bolsinha cheia de moedas para quando chegasse na porta da escola, eu pudesse chegar na tia da merenda, na tia da merenda, e dar o meu dinheiro e comprar os meus doces e levar para dentro, para que fosse na hora da merenda eu tivesse alguma coisa para comer, mesmo sabendo que a escola dava merenda e tudo, mas eu queria. Na escola não dava merenda na parte da tarde, já não me lembro. Eu tinha o lanche, tinha, e também tinha um almoço, mas eu queria comer os meus doces. Quem não gosta de doce, principalmente na infância? São memórias que ficam registradas dentro de nós. E se nós formos escrever um livro, cada um for escrever um livro, cada um vai ter uma história, vai ter um momento que fica marcado dentro de nós. Eu comecei a ler para você o Salmos 121, que fala que fiel é o Senhor que guarda os homens. Deus, ele é fiel. Eu lembro uma vez que eu e minha irmã, nós fomos em uma padaria perto da nossa casa,
E quase chegando perto da padaria, vinha um homem que estava embriagado num Fusca, e ele perdeu o controle daquele Fusca, e nós estávamos caminhando, né, pelo passeio ali, onde as pessoas passam, e havia um muro, porque no Brasil é costume construir muros grandes, né, até mesmo de proteção, porque a segurança não é a mesma, por exemplo, como aqui os muros são baixos, e há um limite de construção. E eu lembro que aquele Fusca, ele veio contra mim e a minha irmã, e por frações de segundos nós conseguimos desviar daquele Fusca, ou se acontecesse de nós estivéssemos ali naquele momento, naquela fração de segundo, e nós tivéssemos dado um passo à frente, aquele Fusca teria nos pressionado naquele muro e com certeza não sairia coisas boas daquele momento. Eu vejo ali, e eu lembro dessa cena, que foi um grande livramento de Deus. Talvez para mim ficou marcada, não sei, no coração da minha irmã. Mas eu sei que há coisas que ficam marcadas na nossa história. E você, quando cresce, você pensa, foi um livramento de Deus. Eu lembro quando eu estava no carro, estava grávida do meu segundo filho. E eu já contei testemunhos em algumas pregações minhas, que o meu marido estava do meu lado, eu estava conduzindo o carro, de repente tinha uma caravana com uma placa estrangeira, uma matrícula estrangeira, uma placa estrangeira, e nós sabemos que essas caravanas, elas andam devagar, uma autocaravana, elas andam devagar, e era uma estrada perto da casa da minha sogra, é uma estrada muito cheia de curvas, muito estreita, e eu, para ultrapassar aquela autocaravana, porque eles estavam muito devagar, eu fui ultrapassar, mas vinha um caminhão naquela curva e eles estavam devagar, eles estavam quase parados para que eu pudesse atravessar, e eu fui atravessar. Quando eu olhei, vinha numa pressa muito grande o outro motorista naquele caminhão, e eu lembro que meu marido falou assim, acelera, como o nosso carro tem uma potência muito grande, e ao acelerar ele ganha muita rapidez, e foi o que eu pensei, eu acelero e ultrapasso os dois carros, ou eu vou bater frontalmente. Assim, frações de segundos para você morrer. E ali Deus me deu um grande livramento, que eu estava grávida do meu segundo filho, já tinha ali por volta dos 6 a 7 meses de gravidez. Deus deu um grande livramento. Eu vejo os livramentos de Deus nas estradas, eu vejo os livramentos de Deus no nosso local de trabalho, eu vejo os livramentos de Deus na nossa família, porque não é chegada a nossa hora. E ninguém pode impedir de Deus livrar e Deus guardar a sua vida. Já ouvi também casos de amigos conhecidos que entraram dentro do carro e não voltaram vivos. Mas Deus mudou? Deus não teve poder de guardar? Não, Deus tem o mesmo poder de guardar e livrar qualquer um. Só que quando chega o momento, Deus permite também. Escute uma coisa, você está me ouvindo agora, eu vou falar uma coisa para você. Deus te deu uma chance de viver. Deus te deu uma chance de você estar aqui hoje. Se você está vivo, se você está me ouvindo, se você está ouvindo esta mensagem, se essa mensagem está aqui nos teus ouvidos, Deus te deu uma nova chance de recomeçar. Todos os nossos dias, eles já foram contados por Deus. Toda a nossa trajetória já foi traçada pelo nosso Criador. Então, quando Ele nos dá a oportunidade, Ele está dizendo, eu estou te dando oportunidade de fazer algo diferente hoje, eu estou te dando oportunidade de vivenciar o meu poder hoje, eu estou te dando oportunidade de ver os livramentos que eu tenho na sua vida. Só quem vive os livramentos de Deus sabe, não chegou a minha hora. Não chegou o meu tempo, porque Deus permitiu eu viver. Quantos livramentos durante a noite, vindo da escola, né? Que às vezes a gente nem vê, mas lá está. Quantas perseguições que Deus te livrou. Talvez você nem viu, mas Deus te livrou. Quantos falatórios que Deus já livrou, você nem viu, confiava. E lá eles andavam a fazer a sua cama. Mas aí está o Deus que cuida. E eu li para você o Salmo 121, porque fala assim, Deus, o fiel, guarda dos homens, e eu vou elevar os meus olhos para os montes, de onde? De onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor. Eu falo essa palavra do fundo do meu coração para você, o teu socorro, ele vem do Senhor. O teu socorro, o que você precisa hoje, ele vem do Senhor.
As memórias que você tem, o passado que você viveu, tudo aquilo que você já vivenciou lá atrás, isso não vai interferir naquilo que Deus tem para você. Eu falo com pessoas que tiveram passados difíceis, família difíceis, viveu num mundo difícil, mas isso não vai interferir o que Deus tem para você hoje. Deus tem uma nova história e Deus gosta de histórias novas. Deus gosta de cenários novos, porque se Deus não gostasse, não existiria 4 estações. Se Deus não gostasse de coisas novas, não existia o dia e a noite, não existia o sol e a lua, não existiam as estrelas. Deus poderia fazer tudo negro, escuro, sem luz, sem nada. A palavra fala lá no livro de Gênesis, do capítulo 1, que no início, ou no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Estava tudo vazio, estava tudo sem forma. Mas Deus não, eu quero algo diferente, eu quero que a luz resplandeça. O que é a luz, Senhor? Vocês vão ver. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Deus não gosta que a sua vida seja monótona. Deus não gosta que você todos os dias acorda e dorme, todos os dias igual. Deus não quer isso para você. Deus quer que você viva o novo dele. E para viver o novo dele, eu sempre falo, e vou deixar sempre declarado nas minhas palavras, é você confiar no Senhor, esperar e fazer a sua parte. Já viu? Esperar e fazer a minha parte. É a mesma coisa, eu estou numa paragem, num stop de ônibus, e eu estou fazendo a minha parte de esperar o ônibus, mas eu estou esperando pelo ônibus, porque eu não tenho controle das mãos do motorista de adiantar nem de atrasar, mas eu tenho controle das minhas pernas de chegar àquele local, porque eu sei que ali é um ponto aonde o ônibus vai passar e eu vou alcançar os meus objetivos. Esperar em Deus é eu andar e esperar o momento dele agir. É você esperar e falar assim, não, Deus, eu estou esperando, o que eu puder fazer, eu vou fazer, mas o que eu não puder fazer, o Senhor vai acelerar em meu favor. Quando eu leio a passagem do Salmo 121, a palavra está dizendo, eu tenho que olhar para o alto e ver que Ele é o meu socorro. Já chegaram momentos na minha vida de eu olhar para um lado, olhar para o outro e não encontrar nada. Porque quando eu olho para o mesmo nível que eu consigo ver, eu só vou encontrar problemas. Se eu olho para o mesmo nível de problema que eu estou vivenciando, eu só vou encontrar mais problemas. Mas se eu olho para cima, para um patamar mais elevado dos meus problemas, eu vou encontrar um socorro. Porque a palavra está falando assim, o meu socorro vem lá do alto. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está identificando nesta passagem que é além do que eu estou pensando. É além do que eu estou pensando. Quando eu narrei para você cenas da minha vida, na minha infância que ficaram marcadas, eu sei que você tem cenas na sua vida que ficaram marcadas. E você olha para o seu passado, talvez tem pessoas que estão falando assim, mas parece que o meu passado era melhor que hoje. Talvez. Tem vezes que eu olho assim para esse mundo tão deplorável, aí eu fico assim pensando, meu Deus, parecia que antigamente era muito melhor, porque nós éramos muito mais felizes do que nós somos hoje. Olhamos a tecnologia, mesmo avançada, nós temos a disposição de coisas que nós não tínhamos antes. Passávamos muito bem sem o telefone, porque não tinha telefone naquela época, não tinha um celular, não tinha um aparelho para que eu passasse horas sentadas no sofá, conhecendo e desconhecendo as coisas, porque aqui quando você conhece, quando você acha que conhece, você passa a desconhecer, porque é muitas informações ao mesmo tempo. Aí eu paro para pensar, nós éramos felizes, porque aquele tempo era o tempo de se viver. Mas nós temos que ser felizes também hoje, porque esse é o tempo que Deus escolheu para nós vivermos. E quando passar 10, 20 anos, nós vamos parar e falar assim, não, eu fui feliz há 20 anos atrás, mas hoje eu tenho que ser feliz novamente, porque esse é o tempo que Deus me deu para viver. Se Deus me dá a oportunidade de conhecer lugares novos,
Eu não vou levar os meus problemas para os lugares novos. Eu vou desfrutar do momento que Deus está me favorecendo. Porque Ele está te dando algo. É um privilégio. Quando eu tenho a oportunidade de vivenciar algo novo na minha vida, é um privilégio da parte de Deus. Eu sou privilegiada por receber essa bênção de Deus. Então eu não vou levar o meu problema para esse privilégio, mas eu vou fazer o quê? Desfrutar deste momento com Deus. O mundo pode estar caindo na tua cabeça, mas eu penso uma coisa: eu vou desfrutar desse momento que Deus está me dando. Eu recebo um convite para ir a um restaurante e talvez a sua conta esteja gerada e você fala assim, nem vou ter alegria de me sentar a essa mesa e degustar ou provar desta comida, porque eu não me sinto bem, porque eu não tenho condições para isso. Mas alguém te convidou para sentar à mesa e vai pagar a conta, então eu vou desfrutar desse momento, porque Deus me deu essa oportunidade. Tem pessoas que perdem as oportunidades porque estão muito focadas no problema. Vivo hoje. Vivo hoje, Deus está falando para você. Se recebes uma oportunidade, vive essa oportunidade hoje. Se alguém está te induzindo a vencer, receba essa indução como uma forma de alegria da parte do Senhor. Alguém está me ajudando a vencer. E se vier pessoas falarem contra você e te desmotivar, você vai falar, não, eu vou viver o hoje. E não vou atrair essas palavras negativas, nem esses pensamentos negativos para mim, porque Deus, Ele está me dando hoje. Virão pessoas para te desanimar e te colocar para baixo. Virão pessoas para te afrontar e perguntar para você aonde está o seu Deus. Mas aí o Salmo 21 está falando, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E a resposta fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não vai deixar os teus pés vacilarem. E eu sempre falo para você, quando Deus te dá uma missão, Ele vai te honrar na missão. Quando você está no exército, você é um soldado, você tem todo o equipamento para lutar. Eles não vão te mandar para um lugar sem os equipamentos necessários e apropriados para aquele momento. Deus conosco é assim. Deus, quando envia você para algo, Ele vai te dar todas as armas, todo o equipamento que você precisa usar naquela batalha. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não está te deixando sozinho. E a palavra continua dizendo, Ele não dormitará. Nem por um momento fechará os seus olhos, porque Ele é que te guarda. É certo que Ele não dormita, que Ele não dorme, o guarda de Israel. O que o Espírito Santo de Deus está mencionando através dessa mensagem é, eu não vou trazer o meu problema para as oportunidades que Deus está gerando na minha vida. Eu não vou fazer esse curso porque o meu filho está doente e ele precisa de mim, mas você tem um marido que pode cuidar do seu filho, e você pode tirar algumas horas para se aperfeiçoar. Eu não vou trazer os problemas para as oportunidades que Deus está me dando. Aí você fala, mas é injusto, porque eu posso estar aqui cuidando. Há um tempo para tudo. Há um tempo que Deus vai te exaltar, há um tempo que Deus vai te tratar, há um tempo que Deus vai fazer o seu nome afamar, há um tempo que Deus vai te prosperar, há um tempo que Deus vai fechar as portas. Mas escute, entenda que as oportunidades, elas aparecem, e essas oportunidades você não pode perder. Ah, mas meu filho está enfermo. Tem uma mulher que está falando assim, e é por isso que Deus está tocando nesse assunto. Tem uma mulher aqui que o filho tem uma enfermidade e o filho depende muito de você. E por várias vezes você perdeu algumas oportunidades de aperfeiçoamento profissional porque você dá o 100%, o seu 100% para o seu filho. E Deus está falando para você assim, você não fez o seu filho sozinho, o seu marido tem que te ajudar, você também tem que passar também responsabilidades para ele, entendeu? E Deus está falando assim, eu te darei sabedoria
para essa situação, porque você está se sentindo muito cansada, você está com um fardo muito sobrecarregado, você se sente sobrecarregada de uma maneira que você não tem força para fazer mais nada, e a vida tem passado e fala assim, meu Deus, será que eu nunca vou ter uma mudança de vida? Nenhuma oportunidade baterá na minha porta? E o Espírito Santo está falando para você, está batendo, mas você não está tendo sabedoria para administrar. O teu filho cuido eu. A saúde do teu filho cuido eu. Você pediu uma resposta para o Senhor e falou, Senhor, eu já não aguento mais. Eu preciso que o Senhor fale comigo, o que eu devo fazer. Às vezes parece que sou uma mãe egoísta e Deus está falando, não, você é uma mãe 100%. Tão 100% que você é humana. E você tem falhas como qualquer um. E você sofre, você ama. E você chora, e você se alegra, e você que às vezes quer estar perto, e às vezes você quer estar longe. Você é um ser humano, mas o Espírito Santo está mandando falar para você, filha, eu vou te dar sabedoria para administrar o teu lar. Eu vou te dar sabedoria para você colocar o teu cônjuge do teu lado para te ajudar. Porque às vezes você é que faz ele recuar. Porque você acha que sabe tudo, que você pode tudo. Escute, o teu fardo lança sobre mim. Você se sente cansada desse ponto porque você pegou tudo para você. Deus está falando, aprenda a dividir o seu fardo também. Tem pessoas aí à sua volta que querem te ajudar, mas você não dá lugar para ser ajudada. Olha, o Espírito Santo manda falar para alguém nesta mensagem, não sei quem será, mas há uma mulher que vai me ouvir aqui. Tem um filho que é enfermo, ela tem uma dificuldade muito grande de se abrir com as pessoas porque ela se sente envergonhada, às vezes até de pedir ajuda para o próprio cônjuge. E Deus está falando para você, mulher, eu tenho te dado a oportunidade e você precisa respirar ar puro. Você precisa sair dessa rotina, porque senão você que vai ficar doente. E se os dois estiverem doentes, quem é que vai cuidar de vocês? Não percebeu o que Deus está falando? Há tempo para tudo. Você não se torna uma pessoa egoísta de tirar 1 ou 2 horas do seu dia para fazer aquilo que você gosta. Você não se torna uma pessoa egoísta de sentar um pouco no sofá, fechar os olhos e descansar. Não, nós somos seres humanos e por sermos seres humanos, o Senhor nos entende. Jesus dormiu no barco, ele descansou no barco. Por que estava cansado, senão ele não dormia? Aí o Espírito Santo está falando para você, está falando com vocês nesse dia. Eu não vou levar os meus problemas para as portas que Deus abriu para mim. Se esse problema não ficou solucionado agora, ele vai resolver. Deus vai dar a oportunidade desse problema ser solucionado. Como? O tempo. O tempo faz passar, o tempo faz apagar. O tempo traz a memória se preciso for, o tempo cura. O tempo traz paz, alegria. O tempo traz prosperidade, traz sabedoria, conhecimento. Então, isso que eu estou vivendo, talvez hoje está me deixando angustiado, mas aí existe o tempo, que esse tempo vai chegar, porque tudo passa. Esse problema nunca vai passar, essa dor nunca vai passar, nunca vai sanar. Deus está falando, vai, porque tudo passa. E quando a oportunidade bater na sua porta, eu vou olhar para os céus e vou falar, não, o meu socorro vem do Senhor. O Senhor está enviando-me um socorro, porque eu orei a Ele, eu pedi a Ele, e Ele está fazendo algo por mim, então eu não posso deixar os problemas sufocarem as bênçãos que Deus está colocando, as oportunidades que Deus está me dando. Tem dias que para mim, falando para mim, que não tenho vontade de fazer nada. Sabe aquele dia que você levanta e acorda e fala assim, não, eu não vou sair daqui, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém, não quero vender nada, não quero trabalhar. Gente, tem dias assim. Mas se eu for deixar esses problemas todos afetarem, eu vou procrastinando nas coisas que precisam ser feitas. Eu não posso deixar um problema interferir em outro problema. Eu tenho que ter uma separação, como uma porta, uma janela, uma parede, que há separações
em um espaço da casa, ou se torna uma sala, e se eu coloco ali uma outra parede, se torna um quarto, se torna um banheiro. Você está percebendo? Eu tenho que ter caixas de separação. Eu não posso pegar todos os problemas, colocar tudo numa panela e falar assim, esse é o meu problema, eu vou comer desse problema, eu vou morrer com esse problema. O Espírito Santo está falando para você, saiba separar as coisas. Talvez a tua vida sentimental hoje não está como você queria, mas você tem filhos abençoados, você tem um trabalho abençoado, você tem uma carreira abençoada, sua vida espiritual, ela vai sempre, quando você fala com Deus, Deus te ouve, Deus te responde, mas ok, eu não vou carregar esse problema sentimental, matrimonial para as outras áreas da minha vida. Eu tenho que saber separar as coisas. Eu lembro uma vez que, devido ao trabalho, ao estresse, ao cansaço, e às vezes os meninos, eles têm aquele jeito, chega da escola, corre para um lado, e você fala, vai tomar banho, vai isso, porque você tem que dar o jantar, tem que ajudar as tarefas de casa, e sabe que sozinha é tudo muito complicado. Aí o que acontece? Você entra num estresse tão grande que você põe a berrar, que você nem começa a falar, aí você traz os seus problemas todos e começa a descontar nos teus berros com os teus filhos. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim, eles não têm culpa dos problemas que você está passando. Não são os problemas deles. Os problemas você está passando, nem teus são. Mas você não pode trazer os teus problemas para aqui. Eles não têm culpa. Sabe quando uma pessoa está com tanto problema? Eu lembro uma vez que eu estava na Suíça a trabalhar e chegou uma colega de trabalho, fui falar com ela e ela pôs quase a berrar em cima de mim. E eu olhei para ela assim e fiquei assim, o que eu falei de errado que ela se explodiu? Por quê? Porque depois ela pediu desculpa, que ela estava com problema com o marido, foi para uma viagem, brigou com o marido e não estavam bem. E ela chegou chateada para ir trabalhar naquela manhã e descontou a raiva no primeiro que ela viu. Eu não posso trazer aquele problema e descontar em cima de outra pessoa que não tem nada a ver com o meu problema. Entendeu? Você tem que saber separar as coisas. E se você souber separar as coisas, você vai ser uma pessoa mais feliz, mais leve, em paz. Eu tenho que saber isso. Deus te envia o socorro. A palavra está dizendo, o meu socorro, eu olho para os montes e eu faço uma pergunta, de onde me virá o socorro? Aí eu me lembro que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, Deus está falando para você, esse problema é passageiro. Virá o socorro, e o socorro é a mesma coisa, você está à beira de um penhasco, pronto a cair, e de repente você olha para o céu, Senhor, me socorre, e vem uma mão poderosa ali, de uma pessoa, e te segura, e te ajuda a sair daquele penhasco, daquela altura, daquele precipício. Aí o que acontece? Deus ouviu, veio um socorro. Os socorros podem ser tanto espirituais como os humanos. Deus usa os humanos também. Deus nos usa para ajudar um ao outro. Deus pode mandar um anjo com forma humana, pode, para nos abençoar também. Ele faz isso. Deus tem os seus caminhos, tem, mais altos que os nossos são. Mas eu tenho que entender uma coisa, que eu não posso misturar as coisas, porque senão vai virar uma bagunça. Não vou ter paz em nenhuma área da minha vida, vou andar chateado com tudo e com todos, vou andar revoltado com todo mundo e descontar a minha raiva em quem não tem culpa do meu problema. Quantas vezes já me aconteceu isso e o Senhor me corrigiu? Não tem culpa do seu problema. Ah, mas fulano não sei o que, não sei o que. Aí você vai falar com outro fulano que não tem nada a ver com você e você fica... Isso é errado. Cria conflitos desnecessários. Traz guerra onde deveria ter paz. E o Espírito Santo está falando, minha filha, meu filho, eu sou o seu socorro bem presente no momento da aflição. Você está aflito? Estou, Senhor. Você está cansado? Também estou. E Deus está falando, eu sou o seu socorro. Entra na minha presença de todo o coração. Não traga os teus problemas. Ah, mas eu tenho que apresentar os meus problemas para Deus. Não, você tem que apresentar as suas dificuldades para Deus. Deus não quer os teus problemas. Deus quer que você fale das suas dificuldades. O que você tem dificuldade? Ah, eu tenho dificuldade nisso. Ok, você tem dificuldade nisso? Então eu vou ajudar você a ultrapassar essa dificuldade, que se tornou um problema para você. Entendeu? Porque quando você traz um problema para o Senhor, você está dizendo assim, será que Deus é capaz de resolver esse problema? É igual quando você faz um teste de matemática, eles estão testando a sua capacidade intelectual de resolver aquele problema.
Quando você acerta, você tem a inteligência suficiente para resolver o problema e pronto, eu acertei. E quando você erra, não, você não saiu tão bem como você esperava. Você está dizendo para Deus, eu estou trazendo o meu problema para o Senhor e eu quero ver se o Senhor consegue resolver. Meu querido, Deus resolve tudo. Deus só não gosta de gente arrogante. Deus só não gosta de pessoas prepotentes. Sabe que a arrogância precede a ruína. Ah, Deus, resolve para mim. Resolve. Não é assim. Deus quer que você traga a Ele, leve a Ele as dificuldades. Senhor, eu não consigo. Eu estou com um matrimônio há 20 anos da minha vida, que esse homem problemático, que esse homem que não consegue mudar. Já fiz de tudo, já dei o meu melhor, sou uma boa esposa, sou filha, sou serva. Eu já fiz de tudo, mas não muda. E Deus está falando para você, isso é uma dificuldade, certo? E você está falando, sim, Senhor, é uma dificuldade que eu tenho, porque eu já não consigo. Isso se tornou um problema na minha vida e Deus está falando para você, ok, eu te darei maneiras de você ultrapassar essas dificuldades e ter facilidade naquilo que você não consegue ter. Essa é a resposta de Deus quando nós não sabemos o que fazer. Minha vida financeira está uma derrota, Deus. Já fiz de tudo, já bati em porta, já trabalhei, fui demitida, depois recontratada, depois fiz o meu contrato, mandaram-me embora, depois procurei trabalho, distribuí muitos currículos, fui até chamada. Mas quando eu penso que tudo vai se ajeitar, a porta se fecha. Senhor, eu estou com dificuldade nessa área. O que eu devo fazer? Ok, filha? Eu percebo. Ok, filho? Eu também estou te percebendo. Sabe o que Deus está falando para você? São dificuldades que você ainda não teve visão de ultrapassá-la. Mas eu vou abrir a sua visão e você vai entender o caminho que você deve seguir e deixar de seguir. Porque tem caminhos que nós devemos deixar de seguir, pessoas que nós devemos parar, devemos parar de segui-las. Há pessoas que não podem fazer parte da sua vida, do seu ciclo, da sua família, porque em vez de ser bênção, vão se tornar maldição. Existem pessoas que trazem maldição para a nossa vida? Existem. Existem pessoas na nossa casa que não podem estar conosco? Também. Existem amigos que Deus permite afastar? Sim, por algum tempo também. E para toda a vida existem esses amigos, porque tem pessoas que não estão preparadas para te acompanhar. Tem pessoas que não estão na mesma sintonia que você está espiritualmente. Então Deus não quer que exista pedras de tropeço no seu caminho. Então seu caminho tem que estar limpo para que você possa caminhar em paz. Escute o que o Espírito Santo está falando. Ele não dorme, ele é o teu guarda. Ele guarda você. Ele guarda você. A palavra diz assim, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia, o sol não te molestará. De noite, a lua também não. Ou seja, Jesus está falando assim, eu tenho controle do sol, tenho controle da lua. Tenho controle da sua conta que você não consegue pagar. Desse carro que você está devendo há muito tempo. E você diz, Senhor, eu já nem sei mais o que eu faço. Tem as prestações do carro. De todos os jeitos que eu luto, trabalho, o dinheiro não entra, o dinheiro não chega. Deus só falando assim para você, eu tenho controle. Senhor, e como é que eu vou ultrapassar essa dificuldade? Eu vou fazer você ultrapassar. Tem gente aqui que Deus está falando assim que vai pagar. Não é pagar uma prestação, 2 prestações, não. É quitar a dívida. Deus está falando para você, você vai quitar a dívida. Como? A gente quer sempre saber o modo, né? Porque se eu souber o modo, eu já fico mais confiante. Mas se eu não souber, como é que isso vai acontecer? Impossível. Sempre vem isso na nossa mente. Deus está falando, somente confia. Tem pessoa que está me ouvindo que Deus está falando, você vai pagar a sua dívida de uma vez por toda. Eu estou criando uma situação e você será sorteada e você vai conseguir pagar a sua conta. E Deus faz. Eu lembro quando o meu primeiro trabalho de carteira assinada, quando fui para a entrevista, eu e mais uma, quando eu entrei na porta que havia lá no 2º andar, que era a chefe dos recursos humanos, ela nos chamou para fazer a entrevista, e quando eu entrei, éramos 4, era entrevista com 2 à tarde e 2 de manhã, eu acho que eu era à tarde, e eu sei que quando eu entrei lá, havia lá um quadro, mesmo na frente, na entrada, sinal de Deus, Deus falando, Deus está com você, Deus te guarda. Então, escute o que eu estou falando para você, o Senhor está com você.
O Senhor te guarda. Ele não está dormindo diante da situação que você está vendo. Ele está ouvindo todas as suas orações, as suas lamúrias, os seus choros durante a noite, durante a madrugada. Tem uma pessoa aqui que ela vira para um lado, ela vira para o outro, ela tenta, olha para o teto, aí ela pensa numa coisa, ela pensa no outro, como eu vou fazer, como eu vou resolver. O Espírito Santo está falando assim, vai resolver. É isso que ele está dizendo para você. Você fala assim, ai Senhor, tenha misericórdia de mim, já não consigo mais, perdi o sono, porque a luta está muito grande. Deus está falando assim, vai resolver tudo. Deus vai resolver o seu problema. Deus vai fazer você ultrapassar essa dificuldade e você vai cantar o hino da vitória. Eu sei que tem muitas mensagens que tá falando aí no YouTube, ai, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não me interessa o que Deus vai fazer em relação àquilo que você está ouvindo. Uma coisa eu sei baseada em cima da palavra do Senhor, não do achismo, que Deus, quando faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Então escute essa palavra que o Espírito Santo manda te falar assim, ele é o teu guarda, ele está te guardando, ele não dorme se você está pensando que ele está dormindo, ele é o teu socorro bem presente no momento que você está vivendo de aflição e ele está dizendo para você que ele vai te dar estratégias para ultrapassar essas dificuldades momentâneas que você está vivendo, momentâneas porque você pensa, parece que vai ser para toda a vida e o Espírito Santo está falando assim, não, são momentâneas, elas vão passar e já estão passando. Pega essa palavra para você nesse dia. Ele guarda você de todo o mal. Ele guarda a tua alma, que é preciosa para ele. Sabe quando você sai, ele está te guardando. E quando você entra, ele está te guardando. Só agora, só esse mês, só esse ano, não. Desde agora e para sempre. Há uma vigilância, há um poder sobrenatural, há o Espírito de Deus que invade, sabe, o teu ser, aonde você estiver, e ele cuida de você. Ei, escute o que o Espírito fala. O Espírito Santo está falando para você, não temas diante deles, diz o Senhor, porque eu sou Deus para te dar vitória. Tem pessoas que estão temendo ao homem, temendo a dívida, temendo o que as pessoas vão falar, o que os parentes vão dizer. Eu estou preocupado, como é que vai ser a minha fama? E Deus está falando assim, somente confia. Porque eu te darei livramento, eu estou com você, te darei livramento, eu estou guardando a sua entrada, também estou guardando a sua saída. Eu estou com você desde agora e para sempre, diz o Senhor. Essa mensagem fique no seu coração. Não desanima, nem por um instante, nem por um momento, ainda que esteja duro e difícil, muito complicado de você passar, mas uma coisa eu te garanto, Deus é fiel, Deus é fiel. E Deus vai honrar cada oração, cada palavra que saiu de dentro do seu coração. Eu não falo da sua boca, não. Da boca a gente fala coisas, às vezes, assim, desnecessárias, que não tem nenhum sentido e fundamento. Mas aquilo que saiu do teu coração, Deus vai honrar você. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Então, você vai fazer o quê? Olhar para o alto. Olhar para o Senhor, porque é de lá que está vindo o teu socorro. E vou falar uma coisa para você. O socorro é grande, viu? Tem gente aqui que vai ficar assim, boca aberta com aquilo que Deus está fazendo. Vai ser tão grande o que Deus está entregando que você vai falar assim, meu Deus, como é que não é possível? Eu nem esperava por isso. Pois é, porque Deus faz isso, Ele nos surpreende. Enquanto eu confio no que eu estou vendo, Deus está falando, não, confia naquilo que você ainda não viu, mas com os olhos espirituais já enxergou. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.